Boa tarde. Obrigado pelo convite, parabéns. Eu não conhecia tanto a fundo a Coopermil, conhecia já a história parcial, mas é bonito ver o quanto que cresceu. Eu venho de uma família que são de cooperados da Serra Gaúcha, da cooperativa Aurora. A parte da minha família é de Santa Maria, então eu vivi um pouco isso, venho de família de produtores. E basicamente o que eu tenho para falar para vocês é um pouco da realidade de vocês. Tá? Então a gente vem passando nesses últimos anos e anos mais difíceis do que o normal, então vou levar isso em consideração na minha conversa. Não estou aqui para pintar o cenário como ideal, mas trazer algumas soluções de curto prazo, tanto para a safra que ainda está acontecendo, como para a próxima, porque ano que vem tem de novo, né? Então a gente precisa apertar um pouco, às vezes, o sapato, precisa olhar para coisas que a gente não estava olhando dentro do universo da fertilidade, tá? Então eu vou gastar uns dois minutinhos explicando para vocês o que eu faço. Mas basicamente eu mexo na parte de fertilidade. Eu venho de Cruz Alta, eu moro aqui pertinho de vocês, e a gente atende dentro da empresa, que é uma consultoria da parte de fertilidade. A gente atende produtores e empresas desse segmento. Então, basicamente, a gente olha primeiro o solo, que é o que eu vou passar por vocês uma parte, a parte de fertilidade do solo. Isso tudo em 45 minutos, tá? Então não se apavorem que vocês ainda têm que correr o campo ali ainda, vou respeitar o horário com vocês. Mas basicamente a gente olha o que falta, e a gente só aplica o que falta. Uma grande vantagem da região noroeste, diferente da nossa região de Cruz Alta, é que aqui a gente tem níveis de argila mais elevados, então é um solo mais escuro, né? E isso ajuda bastante, principalmente olhando do lado químico. Basicamente o que a gente avalia é química do solo. E o que aplicar, quanto aplicar. Então eu vou mostrar, eu consegui com o pessoal da Coopermil algumas análises de vocês. Então, para mim não trazer dados só de outras regiões, a gente conseguiu algumas análises de solo, provavelmente de pessoas que estão aqui, de propriedades de vocês, para a gente olhar a realidade de vocês. Então, obviamente, eu vou focar, por causa do tempo, em alguns pontos, tá? Que vocês possam estar trabalhando no decorrer, tanto nessa safra, conforme a fase que tiver a soja. Vou dar uma passada por milho, tá? O pessoal me pediu para passar por milho, mas basicamente focando em alguns nutrientes. Então, fertilidade mexe com a parte nutricional, assim como a gente tem que comer bem, a planta tem que comer bem. E é basicamente que eu vou estar passando para vocês com um foco ou com um olhar muito para a região noroeste, essa região que vocês fazem parte, tá joia? Então, basicamente, só para vocês entenderem o que eu faço. Eu sou formado em Santa Maria, trabalhei a vida inteira no Rio Grande do Sul, e depois que eu montei a consultoria, eu comecei a viajar ao Brasil. Então eu viajo bastante, regiões de Cerrado, a gente tem cliente na Bahia, na região de Sorriso, ali no Mato Grosso mesmo, Goiás. Então são algumas áreas fora do estado, mas basicamente a gente tem um campo experimental muito parecido com o que vocês vão ver aqui, ali na região de Cruz Alta, onde a gente avalia produtos. Então, da mesma forma que a cooperativa avalia na realidade de vocês para passar um bom posicionamento, a gente avalia na nossa realidade para fazer os bons posicionamentos, ajustes de posicionamentos. Nem todos os portfólios são brasileiros, tem muita empresa que é de fora, então a gente precisa realmente dar uma personalizada. Então, basicamente, é o que a gente faz. O que a gente faz depois na prática, tendo essa informação, é extremamente simples. A parte de fertilidade, o difícil não é corrigir, o difícil muitas vezes é saber o que falta. Então não me entendam mal, às vezes a gente não tem o conhecimento porque não fez a análise e tem basicamente duas opções que a gente pode fazer. Isso vocês não precisam de uma empresa, uma consultoria para fazer para vocês mesmos podem fazer na propriedade de vocês, e é basicamente as duas frentes. Basicamente o que a gente faz dentro da empresa é como se fosse um exame de sangue que o médico faz lá para ver qual que é o meu problema, que remédio que eu tomo. Eu não tenho como recomendar um remédio para vocês se eu não souber o problema, concorda comigo? Senão eu vou estar tomando remédio ali que eu não preciso. E em fertilidade, isso passa primeiro pela parte de análise de solo, que é o que eu vou mostrar para vocês depois no telão de algumas fazendas de vocês, tá? Daqui da região. Depois que eu plantei, eu não tenho mais muito como coletar solo. A lavoura está ali, eu não tenho como entrar lá para fazer essa coleta. Já adubei, né? Mas eu ainda tenho mais uma alternativa que é a análise foliar. Essa análise foliar é um outro exame de sangue, vamos pensar assim, e ele nos traz uma referência no decorrer do ciclo. A grande diferença dessa análise de folha e análise de solo, que na análise de folha vem um nutriente que não vem na de solo, que é nitrogênio. Nitrogênio, talvez vocês lembrem, por causa da ureia, a gente aplica nitrogênio no milho, mas em soja não aplica. A gente espera que a nodulação faça esse papel. Então, como não vem na análise de solo, a única forma de eu saber se está funcionando aquelas bolinhas que tem na raiz é por meio desse tipo de análise. Isso é bem simples de fazer. Uma é só pegar solo e a outra é só pegar folha e mandar para o laboratório. O laboratório manda interpretado. Então, por isso que eu digo, é uma coisa bem simples que vocês mesmos podem estar fazendo. Então, nós vamos passar um pouquinho sobre isso aqui. Não vou ser teórico com vocês, a ideia é trazer para a prática alguns resultados que a gente vem notando de forma interessante. A gente, como empresa, trabalha mais na 158 ali, então essas bolinhas, Cruz Alta é aquele pontinho verde, as bolinhas azuis são fazendas que a gente tem dentro do estado, e aquelas manchonas
maiores são outras empresas de consultoria que a gente presta serviço, são parceiros nossos que a gente passa algumas recomendações para os clientes dele. Então vai pegar mais ou menos a 158 ali, a gente está um pouquinho mais para o lado, mas a realidade daquela é muito parecida com aquela região mais ao norte que a gente atende, uma condição bem semelhante, assim, olhando essa minha área, essa parte de fertilidade. Tá joia? Vou passar um videozinho para vocês, só para vocês entenderem qual que é o final dessa história. Talvez o que vocês vão ver ali vocês nunca viram, que é o tal do processo fotossintético. Basicamente, o que toca a planta, o que faz ela funcionar, é uma reação química. Vamos aumentar um pouquinho? É uma reação química que ela é feita com base na luz. Então, a tal da fotossíntese, o foto é de luz. Então, a planta precisa de luz para funcionar. Nós vamos entrar dentro de uma planta e vamos fazer o mesmo trajeto que o ar faz. O trajeto que o ar está fazendo naquela planta lá é o que nós vamos ver agora aqui. Nós estamos entrando dentro de uma folha e a folha ela tem esse buraquinho, que é como se fosse uma janela. É por ali que passa o ar. Para não ficar vago, tudo que vocês estão vendo aqui de sólido, de planta sólida, veio do ar. Isso aqui é feito do carbono, né? Que é o que depois vai virar a palhada, vai virar matéria seca. E isso passa por dentro da folha. A parte instrumental, o motor da planta, é o final dessa cadeia. Então nós vamos entrando cada vez mais dentro de uma folha. Vocês estão vendo que a folha ela não é maciça, ela é meio oca, ela tem que entrar esse ar. E a grande jogada disso aqui é que precisa de água para isso acontecer. Por isso que em anos um pouco que chove um pouco menos, que é mais quente, a gente sente tanto a redução da produtividade. Precisa de água para entrar o ar e aí a planta fazer uma folha, fazer uma vagem, fazer um grão e assim por diante. Nós estamos entrando em mais uma etapa e nós vamos chegar nessa estrutura, nós já estamos dentro de uma célula, que é o tal do tilacoide. A gurizada está na faculdade e de repente já viu isso aí. O tal do tilacoide é esses disquinhos que vocês estão vendo. Esse é o motor da planta. Se vocês notarem, a gente não chegou de cara nele, a gente tem que fazer uma distância. Por isso que alguns produtos a gente precisa ajustar a dose. A gente tem que acertar a fase de aplicação, mistura de tanque, compatibilidade química de tanque. Por isso que a gente faz os testes, para ver como otimizar esse processo e fazer ele funcionar melhor. Isso aqui se conhece de trás para frente, já é sabido. Por isso que eu digo, dessa área nossa, às vezes o difícil é eu descobrir que eu tenho o problema, não a solução. Tá? Então eu vou mostrar para vocês essa história e vou passar basicamente explicar para vocês as duas opções que tem dentro desse segmento de fertilizantes. Depois vocês podem, claro, aplicar para a realidade de vocês. Eu posso tanto fazer o manejo via solo como via folha. Então do lado esquerdo de vocês tem uma curvinha ali crescendo e do lado direito tem uma curvinha parecida. O lado aqui é no solo e lá é na folha. A planta está presa no solo, então não tem muito para onde correr. O que ela tem disponível naquela condição é o que ela vai ter acesso. É diferente de doença que pode vir pelo vento. Fertilidade não vem pelo vento, tem que estar no solo. Então, conforme a fertilidade aumenta no solo, ela aumenta na folha. Me interessa na folha, lembrem do vídeo. A folha que tem que funcionar. Então, conforme a gente vai adubando, a gente vai aumentando os teores do solo e vai aumentando os teores na folha. Em alguns cenários, que é o que eu vou focar para vocês daqui a pouco, alguns teores no solo são baixos. Eles são por classificação baixo ou médio. A maior parte das áreas fica por ali. Então, uma das opções que a gente tem, além de corrigir o solo, é fazer a aplicação foliar. Então, o manejo foliar de nutrientes ele é muito parecido, vamos pensar assim, com o manejo do solo. Eu só estou aplicando em locais diferentes, é o mesmo raciocínio. É como se eu aumentasse o teor na folha, mesmo sem ter corrigido o solo. Então, eu trato a planta, não o solo. Essa é a grande diferença entre as duas opções. Trazendo em imagem para vocês, é mais ou menos esse cenário. Imagine aqui que vocês têm uma plantinha meio amarelada, nesse caso, deficiência de magnésio, não foi feito calagem. Na do meio vocês têm ela verdinha, então foi feita a calagem, ela ficou bonitona ali, né? E na bem da direita, vocês notam que ela está um pouquinho menos verde. Ali não foi feita adubação via solo, foi feito só via folha. Então vocês notam aqui que ela está um pouquinho pior do que se eu tivesse feito a correção via solo, mas está bem melhor do que se eu não tivesse feito nada. Então o manejo foliar ele é uma opção para a gente não precisar adubar tanto o solo. Por isso que começam a vir essas tecnologias e elas trabalham junto na prática com o manejo de solo. São coisas diferentes, são opções diferentes, mas em ambos os casos eu aplico o que está faltando. Eu preciso ter um alvo da minha aplicação. Beleza? Então eu vou tornar um teor alto dentro da folha para a planta funcionar. Eu vou mostrar um videozinho para vocês de por que isso aqui é uma realidade em termos de nutrição, tá? Só para fixar um conceito por vocês, vai passar ali. Estamos com o som? Tranquilo? Então vamos lá. Vocês vão ver os dois cenários. Primeiro uma planta desequilibrada e o lado de lá uma planta equilibrada, uma planta ok, tá? Comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires.
Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Então ali nós temos uma planta desequilibrada. Ó. E o lado de lá é equilibrado. The tires are changed at last. E dá-lhe The marreta. crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Parecia que não ia terminar nunca, mas eu estou forçando a barra com vocês, tá? O que eu quero que vocês lembrem desse conceito de velocidade? Algumas coisas que eu vou falar e eu já vou entrar no assunto, pode parecer uma coisa nova, no sentido, cara, mas eu faço sempre do mesmo jeito, dá certo. Mas isso aqui também mudou na agricultura. E essa velocidade em termos de planta, a gente olha pelo ciclo. Os ciclos, de modo geral, estão cada vez mais rápidos. Tem menos tempo para acontecer bastante coisa. Então, principalmente nos cenários de dificuldade, quando não chove muito bem, quando tem seca, os materiais precoces ou super precoces, eles acabam sofrendo mais do que materiais mais tardios. Então, isso é muito por essa necessidade. As plantas precoces, elas têm que ser mais rápidas. Aqui eu trago um desenho do professor Dirceu Gassi, talvez muitos conheceram ele, mas basicamente ele mostra, né, que conforme reduz o ciclo, então aquele número grande é dias, né, dias após a semeadura, saindo de 150 para 100 dias, basicamente essa fase intermediária que reduz. Essa fase intermediária é o período de florescimento, é o período de emissão de haste, que é onde vai estar a vagem, onde vai estar o grão. Então, o material mais precoce, ele tem basicamente menos tempo para definir o potencial produtivo. Ele tem um potencial alto, mas as coisas têm que acontecer mais rápido. Por isso que talvez algumas coisas que eu vou falar para vocês podem pensar, cara, mas será que para a minha realidade precisa? O que mudou foram os materiais. O solo talvez é o mesmo, mas o que nós estamos plantando agora é muito mais exigente. São atletas de alto nível que precisam performar, senão não produz a mesma coisa, tá? E uma das estratégias que a planta tem quando ela não tem nutriente suficiente é bem simples. Ela vai eliminar quem está consumindo energia, que no caso para nós é o que nos faz o ganha-pão, que é a vagem, que é a flor. Então toda vez que a planta aborta, é uma estratégia de sobrevivência. A planta ela só quer sobreviver e prosperar a espécie. Então quando ela começa a passar por dificuldade, primeiro ela fica pequena, ela reduz o porte, depois ela começa a abortar. Tá? Então isso para ela é bom, para a gente obviamente não é tão interessante. Essas são as análises de vocês, tá? São algumas análises que eu consegui daqui da região. O que vocês estão vendo aí é um resuminho. Cada análise vem com o chamado fertigrama, ele é um resumo da análise, e é isso que vocês estão vendo aqui. Então, cada linha ali é um nutriente, quem for bom de olho vai conseguir enxergar, mas basicamente, vocês notam que tem uma bolinha na parte de cima, quanto mais para a direita na bolinha, melhor é a situação. Quanto mais para a esquerda, pior está aquele nutriente, tá? Então, um resumão rápido para vocês. pH, que é o primeiro lá, que é o que a calagem resolve, doses de calcário, vocês notam que variou nessas 4 amostras que eu tenho. Nós temos uma aqui que está muito boa, talvez um pouquinho até demais, uma que está bem no meio e as duas de lá estão um pouquinho baixo. Ó. pH é o que causa acidez. Eu não vi alumínio nas análises, isso é muito bom. Só que se o pH é baixo, o teor de cálcio também é baixo, tá? Então vocês notam ali onde tem SAT cálcio, ó, 1, 2, 3, 4, a quinta linha é um teor mais baixo. Pouco cálcio no solo preocupa, porque não vai ter muita raiz. E se não tem raiz, se ficar muito quente ou falta chuva, a planta vai sentir mais fácil. Então, no quesito calagem, vale a pena ficar esperto. Algumas análises mostraram que está precisando um pouquinho mais. Descendo um pouquinho mais, vocês vão chegar na quarta linha, tem o SAT-K. Aquele K é potássio, cloreto de potássio que a gente aplica. Se vocês notarem, praticamente todas, essa aqui está um pouquinho baixo, mas todas estão em teores bem altos. Isso é difícil, tá? Então essa região, ela tem, aparentemente nas análises, um alto teor de potássio. E isso é muito bom, muito bom. É difícil de fazer, então é uma região que é bem privilegiada olhando o resto do estado, tá? Quando a gente vai para as últimas linhas ali, a gente vai entrar próximo aos micronutrientes. Se vocês notarem zinco, cobre e manganês, que são os últimos 3, tá tudo na direita lá. Tudo na direita. Os últimos 3, se vocês olharem em todas as análises, está na direita. Ou seja, é um solo que é rico em micronutrientes, com exceção de um, que foi aquele que eu
grifei ali, ó. Todas as análises mostraram deficiência de boro. Boro, tá? Talvez alguns já aplicaram, talvez alguns nunca ouviram falar no boro, mas foi o único nutriente, olhando micronutrientes, que todas as análises mostraram deficiência, tá? Um que eu vou falar, além do boro, se vocês notarem o S que tem ali em cima do boro, é o enxofre, tá? Algumas deram baixo, algumas deram ok, mas eu vou dar uma passadinha no enxofre, porque toda região que é leiteira, que mexe com leite, o teor de proteína do leite é influenciado pelo teor de proteína da pastagem. E o teor de proteína da pastagem vem do enxofre, tá? Então, áreas que têm pouco enxofre têm a tendência de ter leite com pouco teor de proteína. Então, isso é uma coisa que pode ajudar bastante para tornar o leite melhor, tá joia? E vou dar mais uma pinceladinha na parte de cálcio rapidinho, porque isso é preocupante se for baixo, tá? Então, para nós otimizar o tempo, vou focar nesses três. Com um enfoque muito maior no boro, que é o que está circulado ali, porque foi o que apareceu baixo em todas as análises. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, porventura, de algum outro, depois que nós encerrar, a gente pode conversar, fiquem bem à vontade, tá? Então, vamos lá. Um que não está nessa análise, que nos preocupa em ano seco, é a nodulação, tá? Nodulação não aparece na análise de solo. E nitrogênio é o nutriente que a planta mais precisa. Soja, ela tem alto teor de proteína, né? Os chineses compram a soja por causa da proteína. Em torno de 30% a 40% do peso final dela vem do nitrogênio, que vem da nodulação, e vem do enxofre, que eu vou comentar para vocês. Nesse nitrogênio, no solo não vem, mas quem quiser ver se está ok, eu vou mostrar umas fotos depois, que pelo bacheiro, se eu entrar ali na lavoura e abrir a linha, vocês conseguem ver mais ou menos como é que tá, vai aparecer uma foto. A outra alternativa é a análise de folha, tá? Então, a análise de folha, eu trouxe 3 grandonas ali, ela nos traz essa informação. Lá em cima, naqueles quadradinhos coloridos, eles vão ter os nutrientes e da mesma forma, conforme a bolinha está no centro, na direita ou na esquerda, ela vai nos dar se o teor está alto, médio ou baixo. Então, estou mostrando para vocês as 2 opções de análise. Caso alguém se interesse em fazer, é bem simples, é só pegar a folha ou o solo e mandar analisar, que vocês começam a ver o que está faltando. Então, é uma forma de ser um pouquinho mais preciso, tá? O que a gente tem que aplicar, hoje já se sabe. Uma das referências que se usa é essa que eu estou mostrando para vocês, que são daquele campeonato do SESB. Não sei se vocês já ouviram falar no SESB. O SESB é um campeonato de produtividade, não interessa o que eu aplico, interessa o quanto que eu vou colher. Então, muito se discute com relação ao custo dos manejos, mas olhando a fertilidade do solo, ele nos mostra o que essas áreas tinham quando colheram. Nesse lado esquerdo aqui, 110 sacos por hectare. E no lado direito lá são só os campeões desde 2015 até 2024, com a média de produtividade de 130 sacos de soja por hectare. Quando a gente olha esses teores, as análises de vocês só deram baixo de enxofre e cálcio. Comparando com aquelas análises que a gente viu antes, olhando macronutrientes, a única coisa que deu abaixo desses campeões naqueles solos que vocês têm foi enxofre e cálcio. Então isso é muito bom. Todos os outros nutrientes estão em teores legais, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha nesses 2 ali, tá joia? Olhando micronutrientes, o primeiro do cálcio, né? Por que a gente bate tanto em cálcio? Onde tem cálcio tem raiz. Então onde tem raiz tem nódulo, tem nitrogênio entrando e obviamente a planta ela suporta melhor a parte de seca. Ela tem mais raiz para absorver água. Então vale a pena dar uma atenção para o cálcio. Onde tem mais ele, tem mais raiz e acaba tendo mais nódulo. Então a raiz precisa existir para o nódulo ficar ali preso, tá? Um outro ponto que às vezes passa batido é, quanto mais a planta cresce para baixo, mais ela cresce para cima. Então precisa ter cálcio para fazer essa raiz e ela conseguir crescer e formar principalmente essas ramificações aqui, ó. Nesse caso, a soja é igual ao trigo, ela perfilha, né, entre aspas, né, mas é como se fosse a fase de perfilhamento do trigo. Isso acontece bem no início, são nos primeiros nós aqui. Se vocês entrarem naquelas cultivares, vocês vão ver que esses nós eles são mais curtos, eles são bem curtinhos. Então, enquanto essa planta tiver o nó curto, ela não está crescendo para cima, ela está crescendo para baixo. Então, ela aumenta o sistema radicular e perfilha, entre aspas, como se fosse um trigo, né? Mas não é um trigo, obviamente, ela vai formar essas hastes. E aqui é interessante por causa das flores que acabam saindo ali. Então, a preocupação com o cálcio, se for para errar em algum, que seja em calcário. Não se preocupem com dose muito alta de calcário. É difícil errar em calcário, porque ele sempre vai te beneficiar em termos de enraizamento. Tá? Então, ele é um elemento, se vocês estão notando alguma lavoura que está sentindo muito com esse calor, provavelmente ele tem a ver. Tá? O enxofre é um pouquinho mais difícil de ver, porque o enxofre ele não parece uma deficiência. Aqui vocês têm exatamente o comparativo. Do lado esquerdo de vocês é uma área com super triplo, não tem enxofre, 0 enxofre. E do lado direito ela tem um super simples que tem enxofre. Vocês notam que está mais verdinha, tá? Então,
Se nós tivéssemos uma lavoura assim, vocês não iam dizer que isso aqui é um problema. Basicamente, é uma lavoura que está lourando, está terminando o ciclo, não parece que isso está ruim. Mas esse que é o difícil do enxofre. E ele vai pegar PMS, tá? Então, a turma que planta principalmente materiais como Zeus ou algum outro de PMS elevado é extremamente responsiva a enxofre, tá? Aqui eu mostro para vocês os extremos que nós tivemos na safra passada aqui, ali em Cruz Alta. O PMS ele variou de 166 a 215. Nós estamos falando em torno de 30% do peso final do grão. Um dos principais culpados é enxofre, tá? E para quem faz rotação com pastagem, que nem eu comentei, quando eu tenho mais enxofre, a cobertura que vem na sequência tem um teor de proteína maior, a conversão dela em leite ou carne, né, também fica melhor. Então é um outro elemento que vale a pena pensar. Se não for fazer correção, olhar para as adubações de base. Alguma adubação de base que tenha cálcio, que tenha enxofre, já ajuda bastante para equilibrar o sistema. Beleza? E vamos entrar no boro. Então, vou focar mais no boro, porque, como eu comentei, foi no treino que a gente viu mais deficiência uniforme nas áreas, né? E o boro ele é bem interessante. O boro ele tem uma química ruim. O problema do boro, ou o boro ser baixo nos solos, não é talvez uma falta de capricho, né? Cara, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? A química dele é ruim. Ele não é fácil de lidar. Então, no solo, é esperado que ele desça. Ele vai descendo em profundidade aqui, ó. Então, esse cara ele desce mais que os outros. E se não tiver cálcio, a raiz ela não consegue aprofundar e a planta não chega aqui. Então, muitas vezes, o solo até tem boro em profundidade, mas até onde a raiz alcança, não tem. Tá? Então, é bem comum ter deficiência e, basicamente, existem 4 rochas no Brasil que podem fornecer boro. Então, vou mostrar para vocês as duas opções, tanto pensando em correção via solo, como correções via folha. Tá? Via solo, basicamente, o mercado traz hoje para nós, o principal deles é o Lexita, que é uma rocha, parece uma ureia meio suja, assim, um granulado. E o tincal. O tincal ele é igual a um cloreto de potássio branco. É bem branco. Branco de brilhar branco, assim. São as duas opções que a gente encontra no Rio Grande do Sul. Existem algumas outras, mas basicamente é um dos que pode ser corrigido via solo, tá? Um dos grandes benefícios de corrigir via solo é ter mais raiz. Então vocês vão notar que a minha conversa puxa e flocha, eu vou tentando fazer mais raiz na planta. Se tem mais raiz, ela vai ter mais produção. Isso é meio linear, assim, meio reto, tá? Então, qualquer cultura acaba respondendo bem. E uma das coisas que ele pega bastante é a fecundação. Então, basicamente, depois que a planta floresce, a vagem, a espiga, ela não é bonita que nem uma rosa, mas é uma flor. Ela é basicamente uma flor. Depois que ela floresce, ela vai precisar fecundar. Aquela bolinha que a gente vê no grão, ela é a mesma coisa que essa parte de baixo de uma flor, que é o óvulo. Então, precisa fecundar para basicamente formar o grão. Então, nessa época agora, com lavoura pronta, se vocês entrarem na lavoura e começar a ver grão falhado, seja em soja ou em milho, é o indicativo que essa área tem deficiência de boro, não conseguiu fecundar. Então, mesmo agora nas rodadas, se vocês olharem alguma vagem que está faltando, pode ser deficiência de boro, tá? Sem análise de solo e sem análise de folha. Ela não conseguiu fecundar e ficou falhado os grãos que nem vocês estão vendo ali nas fotos, tá? Boro, a gente notou bastante deficiência já em trigo, tá na safra passada, vou mostrar algumas fotos para vocês. A deficiência foliar de boro em gramíneas, tá? Então em trigo e em milho, ela começa assim, ó, ela começa com esse onduladinho aqui na borda da folha e vai entrando na folha. Ele vai ficando esse padrão assim meio irregular. Isso vocês notam em várias culturas, ó. Então lá na borda da folha, e aqui ele começa a ficar meio, parece que eu peguei a folha, apertei ela assim, né? Ela fica meio encarquilhada. Aqui em canola. Então, como o boro forma estrutura, ele é como se fosse uma argamassa de uma parede lá. Se não tiver, não vai conseguir formar direito, vai ficar meio torto, vai ficar meio quebradiço, tá? Então, vou mostrar algumas fotos para vocês. Tem que cuidar, às vezes, lembra um pouco fitotoxidase 2,4-D ou dicamba, tá? S-metalaclor. Às vezes é parecido, tá? Ela dá uma fitozinha, às vezes dá uma encarquilhada. Mas aí é só ver se foi aplicado, se não foi aplicado. Mas, basicamente, ela dá essa enrugada aqui, ela dá essa enfeiada na cultura, tá? E aí a gente notou que o boro ele teve uma relação direta com o tal do nitrogênio, tá? Então ela ajudou os nódulos, porque como tinha mais boro, tinha mais raiz, teve mais nodulação. Então, vou mostrar algumas fotos para vocês. A gente tem recomendado, basicamente, via solo, essas duas doses, 3 ou 4 quilos, conforme o teor de argila. Quanto maior o teor de argila, mais perto de 4 quilos de boro por hectare. Isso em produto vai dar mais ou menos uns 30, 40 quilos de produto. Mas, basicamente, a gente notou que começa a ficar mais verdinho, ó. Vocês notam que começa a ficar mais verde. Então, quanto mais verde é, embaixo principalmente, a gente sabe que tem mais nitrogênio. Mesmo sem
sem eu aplicar nitrogênio na cultura da soja, quando eu ajudo a ter raiz, a planta consegue fazer mais nitrogênio junto com a bactéria. Então, vocês notam ali, aqui embaixo estão as produtividades dessas áreas. Então, a gente notou mais ou menos essa escala de ganho, em torno de 10% de incremento nessas correções mais pesadas de boro via solo. Então, ele é um elemento que dá um retorno bem interessante. Tá? Quando a gente pega outros ensaios que avaliaram isso, aquele número que vocês estão vendo em cima é a quantidade de nitrogênio que tem na planta. É aquela análise de folha que vocês viram antes. E aí, conforme vai passando o ciclo, a gente vai notando que onde tem mais nitrogênio, que vai ser basicamente esse aqui, ó, 56, ó, ele consegue reter mais folha no final e, basicamente, a gente notou uma produtividade maior também. Então, o boro, por si só, às vezes, quando eu olho só ele não tem um papel tão direto. Ah, vai ajudar a fecundar, ok. Mas ele ajuda muito a enraizar. Então, nesses períodos de maior seca, pega, né? A planta que tem mais raiz, ela sustenta mais e ela ajuda muito nessa parte de retenção de folha. A planta aguenta mais tempo com folha. Se tem mais folha, ela funciona mais tempo e consegue encher o grão. Então a gente começa a notar essas relações ou essa escala de ganho mais ou menos de 8, 10% nessas correções mais pesadas. Em milho, para a turma que tem milho, a gente notou principalmente diferença na chupeta em cima ali, né? Então é isso que a foto está tentando mostrar. Basicamente, vocês notam, são espigas mais compridas, né? E aí, para milho, a gente não tem safrinha ali na região, mas basicamente milho safra de pivô, a gente notou esse incremento. Então foi um pouquinho mais agressivo, essas correções entregaram aí. Aquele foi o nosso melhor resultado. Foi aí em torno de 30, 20 e poucos sacos de incremento sobre esse teto produtivo. Mas ele ajuda muito nessa fecundação. Então, em área irrigada que tem a água disponível, a água acaba não atrapalhando, né? E aí consegue expressar mais esse potencial. Então, é um elemento que às vezes é esquecido e ele é bem oportuno, tá? Principalmente nesses solos que o teor é mais baixo, tá? Em soja, uma das coisas que ele pega direto, como eu falei, é flor. Então, para chegar até aqui, o principal elemento vai ser lá, calcária, adubação de base, acertar cultivar, ela conseguiu emitir a flor. Para essa flor ficar na planta, passa pelo boro. Então, boa parte do abortamento pode acontecer pela deficiência desse elemento. Por isso que eu optei em falar sobre ele. Se eu não fizer adubação via solo, ou seja, não vou corrigir, Gabriel, não vou investir, a gente vem de anos mais difíceis, vamos dar uma segurada no orçamento, qual que é a próxima opção? A outra opção é a aplicação foliar. Então, o manejo foliar ele é a alternativa de baixo custo para esse tipo de correção. O pulo do gato de boro via folha é a frequência. É preciso aplicar em torno de 2 a 3 entradas após a entrada do glifosato. Então, apliquei o glifosato, as próximas 2 ou as próximas 3, que é onde eu vou pegar todo o período de florescimento, é onde eu preciso aplicar boro. Tá? O erro clássico de boro é aplicar uma vez só. A gente aprende isso na faculdade. Eu aplico no florescimento pleno. Só que o florescimento pleno desses materiais modernos, ele acontece, vai 60, 70 dias florescendo. Então, o pulo do gato é a sequencial. A gente faz há 3 anos o mesmo ensaio e dá o mesmo resultado. Tá? Ali bem na direita, não trouxe muitos gráficos, mas só para vocês terem uma noção de resposta. Tem basicamente 2 opções, que é o boro monoetanolamina, que é o MEA, que está ali bem na direita, e o ácido bórico. São 2 entradas que a gente fez nesses trabalhos. Esse trabalho foi no ano que choveu bem e o próximo foi no último ano que a gente teve uma chuva adequada lá em Cruz Alta, que a gente pegou esses patamares produtivos, acima de 100 sacas. E o boro foi um dos poucos elementos que respondeu nesse nível de produtividade quando eu aplicava via folha. Porque como ele mexe com fecundação, digamos que está chovendo melhor na área, a água, né, fecundou, a planta não aborta. Então, na dúvida, vamos dizer assim, gostaria de investir, não sei o que aplicar, minha área está bonita, bota e bora. É um que dificilmente vocês vão errar pelo que ele faz na planta, como ele mexe com fecundação. Se a área está ajustada, ele vai ajudar a reter mais vagem, reter mais flor na planta como um todo. Tá joia? Então, as barrinhas bem para a direita lá, vocês notam embaixo ali está o 3x, ó. 3x seria das 3 vezes, né? Foi aplicado 3 vezes, então a gente viu que a sequencial que é o caminho. O erro clássico é aplicar uma vez só, tá? Mas ele é um elemento que ajuda bastante. Cuidado com o boro, evitar a aplicação foliar de octaborato. Isso os técnicos estão a par, é uma fonte bastante utilizada, porque ele tem pouca compatibilidade de cauda. Então, a única preocupação é com o octaborato de sódio, 21%, esse tem que evitar a aplicação. Pode dar um PTzinho ali na cauda. Ele eleva muito o pH de cauda, então ele pode atrapalhar. Esse trabalho aqui é um trabalho de compatibilidade química de tanque. Aqui é o quanto cortou o efeito dos herbicidas, tá? Bem na direita lá vocês têm o glifosato puro, aquela barra preta, então está 100% de controle. A gente usou o herbicida como indicador. E se vocês notarem o octaborato de sódio que está aqui, ó,
ele foi o que mais cortou o efeito do herbicida. Então, esse 90 e poucos é uma redução em torno de 6% da eficiência do produto do tanque. Então, isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a gente sugere simplesmente evitar o octaborato, as outras fontes elas vão bem na mistura. Tá joia? Saindo do boro para mim cumprir meu tempo, a gente vai dar uma passadinha por milho, tá? Milho, o grande lance do milho é o quanto eu aplico entre nitrogênio e potássio. Quando a gente olha essas tabelas é quanto cada uma dessas culturas precisa para produzir 1 tonelada de grão. Esses números eles variam um pouco conforme o material, mas são referências que já se sabe que precisa. Se eu quiser colher 1 tonelada, aquilo tem que estar disponível. Não que eu tenha que aplicar, mas uma parte vai estar no solo e uma parte é da adubação. E gramíneas, do modo geral, tanto milho como trigo, se vocês olharem o valor de nitrogênio e potássio, ó, eles são próximos. Ó. Então, aqui é mais ou menos 20 e poucos, aqui mais ou menos 20 e poucos, e assim sucessivamente. Então, são os dois elementos que a gente sugere olhar com mais carinho. Digamos que eu quero reduzir um pouco o custo de lavoura de milho, um dos que a gente sugere cortar um pouco é fósforo. Tá? É preferível tirar um pouco o fósforo, mas manter o nitrogênio e o potássio. Tá? Vai bem melhor do que se eu fizer o inverso. Tá? É uma das opções. O milho, olhando o nitrogênio, ele vai precisar bastante nas fases iniciais, tá? Então, a fase inicial, até o pendoamento, até formar a boneca lá, ó, é mais ou menos 70% que ele vai absorver. Depois que formou, ele ainda absorve mais ou menos uns 30%, 35%. Então, ele tem essa demanda no final do ciclo, mas a gente normalmente aplica mais no início, tá? O recomendado, se não tivesse problema operacional e, cara, eu tenho condição de fazer, é fazer 3 entradas. 2 no início, para forçar a diferenciação da espiga. Então, são 2 nas fases iniciais. Primeira aplicação, mais ou menos, com 2, 3 folhinhas. Segunda aplicação, com 5, 6 folhinhas. E a terceira aplicação no pendoamento. Se for preciso escolher, faço as 2 primeiras. É mais fácil, o milho é pequenininho, né? Mais fácil de entrar na lavoura. E vai ajudar na diferenciação da espiga. Tá? Então, são basicamente 2 entradas. Dá para dividir metade da dose em cada uma das entradas. Mais ou menos uns 16, 17 quilos de N por tonelada que eu quero produzir. É uma referência que se aceita para a região sul. A gente botou à prova na estação as referências oficiais de recomendação. Essas aqui são recomendações do Cerrado, que vem principalmente Fundação MT, Fundação ABC do Paraná, outras instituições de pesquisa. Essa é a conta para estabelecer a adubação nitrogenada. Basicamente, a gente vai pegar a necessidade do N e vai descontar o quanto que a palhada fornece, o quanto que o solo fornece pela matéria orgânica e uma eficiência ajustada, que normalmente a gente trabalha com 0,7, 0,75 aqui, tá? Isso deu mais ou menos 24 quilos por tonelada. Mas eu não quero confundir vocês. Por que eu estou mostrando isso aqui? Quando a gente pega algumas referências do Cerrado, a condição é diferente da nossa. Lá é muito mais quente, né? Se bem que por essa safra já não sei se é tão mais quente, mas é uma região quente. Ela vem de veranicos, o solo é muito mais arenoso, não tem palhada. Então é uma condição um pouquinho diferente. No Cerrado se trabalha mais ou menos esses valores, em torno de 20, 18 quilos por tonelada produzida. A gente fez um trabalho ano passado com 3 híbridos de milho, tá? E o que nos chamou a atenção, antes de mexer em N, a sugestão que a gente deixa é mexer em população, tá? Vamos de novo. Antes de aumentar a adubação nitrogenada, a sugestão é aumentar o número de plantas, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui está a média dos 3 materiais, mas basicamente o que vocês estão vendo aqui é o seguinte. Essas barrinhas aqui, ó, esses números é a dose de nitrogênio que a gente usou. Então, 140, 250 e 360 quilos de N, para transformar em ureia é mais ou menos o dobro, tá? Então a gente foi até uma dose absurda aqui de 700 e poucos quilos de ureia, só para ver, tá? E aqui embaixo está a população, ó, 72 mil plantas, 80 mil plantas e 88 mil plantas. O que chamou a atenção? Se vocês notarem nas barrinhas azuis, conforme foi aumentando o N, a adubação, a barrinha está meio que parada ali em cima. Ela não foi aumentando a produtividade. Concorda comigo? Dentro das 72 plantas, vocês notam que essas 3 barrinhas são meio parecidas, ó. Essas 3 barrinhas que é da produtividade, meio parecida. E aquelas lá, meio parecida. Mas quando vocês olham a média, tá? Comparando, imagine que essas 3 é uma barrinha só. De 72, 80 e 88, vocês notam como vai aumentando o patamar produtivo. Então, isso foi um negócio que nos chamou a atenção. Aumentar a população, principalmente em área irrigada, foi mais responsivo que aumentar a adubação de ureia. Tá? Então, antes de aumentar a adubação de ureia, a sugestão é dar uma olhada se eu já estou chegando perto dessas 85, 88, 90 mil plantas, se o material não for muito grande, né? Se ele não ficar muito viçosão assim, né? Então, vale a pena dar uma olhada nisso aí. Acaba sendo um manejo mais barato e foi mais eficiente.
Tá joia? Uma outra alternativa é trabalhar com fontes mais eficientes. Então, a ureia ela é a mais comum, tá? Mas ela tem uma perda de volatilização para o ar. Então, a ureia evapora, literalmente evapora. Aqui é só para trazer para vocês numa escala do quanto isso está evaporando. O azulzinho é a ureia, tá? E essa segunda fonte aqui é um nitrato. É uma base de nitrato, que é uma outra fonte de nitrogênio que vocês têm disponível no mercado. E ela basicamente vai perder mais ou menos o nitrato é o de baixo, desculpa. Eu fui falando e me dei conta. Nitrato é o preto aqui, ó. Então vocês notam que ele não tem perda, tá? E aqui a ureia com NBPT, que é um inibidor de volatilização, que é o que se chama de superureia, o super-N, é os tratamentos químicos para reduzir a perda para o ar. Então, se não tiver expectativa de chuva, a gente sugere trabalhar com algum nível de proteção na ureia, para não perder tanto para o ar. Senão eu sou obrigado a aplicar ela antes de uma chuva, né, ou incorporar ela para ajudar na redução da perda por eficiência do ar. Tá joia? Um dos trabalhos que a gente fez recentemente, a gente comparou o que os americanos fazem. O americano colhe muito milho, né? E basicamente lá eles usam uma fonte que é similar ao nosso nitrato aqui, só que eles trabalham injetando isso no solo. Eles botam aqueles tambores na lateral do trator para ganhar eficiência e injetam esse fertilizante na linha de semeadura. Então a gente notou que quando eu trabalho com fontes melhoradas, que seria no caso do nitrato, o próprio sulfato de amônia, que acaba sendo uma boa fonte, aqueles 20 quilos por tonelada eles acabam reduzindo. Veio para 7, 11, eu consigo produzir mais com a mesma quantidade de nitrogênio que eu apliquei. Então as duas saídas que foram bem para milho foi, primeiro, aumentar a população, e a segunda, tentar usar fontes mais eficientes. Não só a ureia, mas também nitrato, sulfato de amônia, são outras fontes que podem ajudar vocês. A gente via principalmente diferença visual no fim de ciclo, tá? Então aqui embaixo fica mais visual, ó. Está mais verdinho na fonte mais eficiente, na fonte menos eficiente ela já se entregou mais cedo. Tá? Então isso, quando é milho, trigo, mostra bastante. Para a turma que quer incorporar ureia antes do plantio, a gente sugere incorporar mais ou menos uns 60%, 70% de toda a dose, não incorporar 100%. Tá? Então, se quem quiser plantar ureia antes de plantar a semente, é uma opção, mas a gente sugere não fazer toda a ureia. Faz uma parte e segue botando ela na sequência. Tá? O cuidado é basicamente a profundidade de semeadura dessa ureia. É preferível, tu começa a ter redução de perda significativa a partir de 2 a 3 centímetros. Tá? Então não pode ser muito superficial. Na nossa região ela faz bastante isso, passa a plantadeira de inverno, por exemplo, as quadras, e incorpora mais ou menos uns 2, 3 centímetros e entra plantando milho na sequência. Ajuda muitas vezes no operacional. Em anos onde não se chove muito, a ureia já está lá. Eu não preciso esperar uma chuva para fazer a aplicação. O cuidado é só não largá-la por cima, tem que botar ela um pouquinho mais para baixo. Tá? E para quem tem irrigação, para quem vai fazer sob pivô e vai aplicar e fazer a aplicação, a sugestão é trabalhar com pelo menos 14 milímetros de lâmina de água após a aplicação. Então, apliquei a ureia, a lâmina de água tem que partir na sequência para aquilo realmente funcionar e incorporar, mais ou menos 14 milímetros para garantir a aplicação. Beleza? Vou cumprir o meu tempo aqui, não quero atrasar vocês. O último que eu trago para milho, e é só essa foto aqui, é zinco. Tá? As áreas de vocês não apresentam deficiência de zinco, mas caso vocês tenham visto esse tipo de sintoma, foi um negócio que a gente viu bastante em milho na nossa região. Tá? Ela fica essas estrias ali na folha, e é basicamente um elemento que ele aparece esporadicamente, perdão. Às vezes a gente não vê deficiência nenhuma. Mas em alguns casos, caso notar essas faixinhas aí, vai ser zinco. Beleza? Vou encerrando para mim não estourar meu tempo e trabalhar a programação de vocês. Mas fica meu obrigado pela atenção. Tenho certeza que vai ser um excelente evento. Estamos em Cruz Alta, não estamos tão longe. Se estiverem passando por lá, quiserem conhecer a empresa, conhecer a estação, fica o convite. Desculpa que eu derreti aqui na frente de vocês, mas aqui é mais quente que aí onde vocês estão. Mas fica meu obrigado aí pela atenção. Tá joia? Valeu. Até mais. Só para não ficar dúvida, quando você falou ali em aumentar a população, tu está se referindo exclusivamente à área irrigada ou eu posso entender isso para a área de sequeiro também? Boa pergunta, cara. É para ambos os casos, inclusive para milho. Milho ele é o contrário, o que vai determinar isso não é só a irrigação, mas também a fertilidade. Mas vamos pensar que uma área de sequeiro que tem uma boa fertilidade segue valendo o mesmo raciocínio. Milho é exatamente o inverso da soja. Soja, quando é irrigada ou muito fértil, eu reduzo a população, porque ela vai
engalhar, né? Milho, a gente adensa. Então, uma das formas, se eu tenho uma área com uma boa fertilidade, eu posso adensar, ter um número maior de plantas. A irrigação, obviamente, se chover menos, ela vai se desenvolver um pouco menos. Então, na prática, eu tenho um pouco mais de espaço. Mas o raciocínio da população é para ambos. Se eu não tiver, vamos dizer assim, chuva, eu compenso pelo número de espigas no hectare. E se eu tiver chuva, ela acaba respondendo, compensando a adubação. Ela melhora a eficiência da adubação nitrogenada que eu estaria colocando. Pode ser feito em ambos os casos. Alô? Beleza, pessoal? E só reforçando, né, Gabriel, a questão também, existe híbridos, né? Tem que ver toda essa questão. E a fertilidade de cada solo, né? Não adianta eu adensar num solo que talvez ele tenha uma acidez, um alumínio, né? Então tem que estar toda uma estrutura feita para poder adensar, né? Alguma questão a mais, pessoal? Só levantar o braço aí. Tranquilo? Tudo entendido? Ali. Eu queria uma pergunta. O boro em excesso não prejudica, não? A nutrição do... Não dá fito na soja, no caso? E pior que dá. Pior que dá. Isso aí aconteceu muito no Cerrado ano passado, quando não choveu tão bem naquele... Que o não chover bem para eles é chover, na verdade, né? Mas foi no último ano que não choveu tanto. O grande risco, vamos colocar assim, está em áreas arenosas. Uma conta que a gente faz é 100 gramas... Para ter o norte de dose, tá? É 100 gramas de boro por ponto de argila. Então, um solo com 10% de argila até 1 kg de boro. 20% de argila até 2 kg de boro. Então, em áreas que tem 50, 60, tu teria até 6 kg, 5 kg de boro. Ali eu sugiro para vocês trabalhar 3, 4. Então, vamos dizer assim, tem uma boa faixa de segurança. Mas uma forma de saber, digamos que eu tenho uma área que é um pouco mais arenosa, é mais ou menos essa continha. 100 gramas para cada ponto de argila. Então, tu fica com uma referência. Meu solo tem 35% de argila, até 3,5 kg é uma dose segura. Se eu passar muito, pode dar excesso. Mas pode dar sim. Ela começa, o excesso ele começa a dar uma queimadinha na borda da folha, e se é muito alto, pode matar a soja. Mas é em casos absurdos, assim. Mas essa continha pelo teor de argila, meio que tu resolve o problema. Beleza. Acho que eu liguei aqui agora. Alô? Beleza, pessoal. Então, agradecer aqui o Gabriel, mais uma salva de palmas para ele aqui. Isso aí. Beleza, brigadão, Gabriel.